segunda série do ensino médio, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de História. Hoje com as nossas atividades interativas, sou a professora Pet Ribeiro. Para aqueles alunos que fazem aquela organização dos nossos conteúdos, vamos aí então relembrar qual vai ser o conteúdo das atividades de hoje. Olha aí, a independência dos Estados Unidos, né? O conteúdo que nós vimos na aula de hoje, e a nossa aula de hoje é a 112, tudo bem? Então, queridos, para dizer que vamos iniciar, vamos chamar aquele caderninho então para dar início? Então vamos lá, segunda série. A primeira questão faz a seguinte pergunta a vocês. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, ok? Destacam-se, temos 5 alternativas, apenas uma correta, até daqui a pouco para correção.
Vamos lá então? Estou vendo aqui que a nossa segunda série está tímida na aula de História. Gente, nós vimos essa aula ontem, não se preocupem. Caso vocês tenham dúvidas, nós temos aí a professora Isabel, a professora Audiline que estão no chat conosco. Vocês podem fazer perguntas a ela também, podem perguntar aqui também conosco, tá certo? E a gente vai sempre explicar para vocês as questões, não se desesperem, ok? Participem, porque é justamente a dúvida e também o erro que vai nos levar ali à resposta correta. Vamos lá então? Olha aí, o enunciado diz o seguinte: leis britânicas acirraram as divergências entre colônios americanos e a coroa inglesa. Ok, nós já sabemos que houveram aí umas leis que foram bem tensas, não foi isso? Provocando a luta pela independência. Então, quais são os objetivos dessas leis? Lembrando que são leis que foram criadas pela coroa britânica. Então, qual o objetivo deles em criar essas leis? A alternativa A diz o seguinte: aumentar a receita real, ou seja, o bolso da coroa, impedir o contrabando e o comércio intercolonial, ou seja, privar as colônias de comercializar com outros locais e recuperar a Companhia das Índias Orientais, que estava mal das suas pernas. A alternativa B diz o seguinte: aumentar o consumo de chá e de açúcar, obrigar o uso dos selos e aumentar a exportação das colônias. Aumentar a exportação das colônias não era o objetivo, não é isso? Abolir a escravidão? Também não. Recuperar a Companhia das Índias Orientais, abrir o porto de Boston nos Estados Unidos das Nações Amigas? Não. Pagar indenização à França com a derrota da guerra? Também não. Mas vejam bem, a alternativa A diz o seguinte: por que eles vão criar as leis? Pode voltar lá para nós na A, por favor? Obrigada. Aumentar a receita da coroa, ou seja, eles saíram da Guerra de 7 Anos, eles estão em déficit econômico e eles precisam arrecadar. Então, eles vão criar as leis, essas leis britânicas, chamada pelos colonos de leis intoleráveis, justamente para aumentar essa renda da coroa britânica, impedir o contrabando, por isso que eles vão começar a fechar ali a área portuária para outros tipos de comércio com outros países. E, claro, com a lei do chá, ou seja, só que podia se comprar o chá da Companhia das Índias Orientais, eles vão restabelecer as Índias Orientais. Então, nós temos aqui o Carlos Eduardo, o Wagner, a Raíssa, a Verusca, a Yasmin, a Daviane e o Luciano, que participaram conosco. Realmente, queridos, podia haver uma dúvida, mas vocês conseguiram compreender? São os objetivos para se criar as leis, tudo bem? Então, a alternativa correta, a letra A, olha aí. O interesse inglês no controle do comércio da colônia americana visava mesmo aumentar as receitas da coroa e diminuir a liberdade do comércio dos negociantes americanos. A lei do chá beneficiava diretamente a Companhia das Índias, ok? Justamente para ter esse monopólio, certo? Agora nós vamos à nossa segunda questão. Vamos lá? O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou com a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, relaciona-se a apenas uma alternativa correta, até daqui a pouco para correção.
Voltando então, queridos, vejo que nessa segunda questão nós começamos a compreender melhor o texto, não é mesmo? Mas nada além do que vocês estudaram ontem, certo? Larissa, só respondendo sua dúvida, a primeira questão, alternativa A, tá bom? Só para você ir fazer logo sua correção. Então eu vou começar aqui pelo chat, que nós começamos aqui com a Luísa, da Escola Tiradentes, que respondeu a alternativa B. O Cid, questão B, a questão 2, letra B. A Cleice, B. O Alex Vitória, também letra B. Cadê? O Carlos Eduardo marcou... Não me disse a letra do seu aluno de Lucena. A Raíssa, letra B, da Escola João Bosco Ramos de Lima. Acho que eu tive nessa escola ano passado. Alexander, letra B. Verusca, letra B. E o Carlos Eduardo... agora sim, Carlos Eduardo, letra D. Então, queridos, vamos lá então fazer a nossa análise. Olha só o nosso enunciado. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, que culminou, ou seja, o ápice foi a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, relaciona-se à alternativa A, a adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês que favoreceu o desenvolvimento da colônia ao encerrar o monopólio com a Companhia das Índias Orientais. Não, né, gente? O parlamento inglês, na verdade, ele não vai dar esse favorecimento em nenhum momento às 13 colônias. Então, a alternativa A aí era meio óbvia a eliminação dela, certo? B. A intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos 7 Anos. A professora falou para vocês lá na primeira questão que é justamente a Guerra dos 7 Anos que vai fazer com que a Inglaterra perca muito das suas riquezas para manter essa guerra, e é justamente esse motivo que vai levá-los a quê? A criar as leis britânicas, chamada pelos colonos de leis intoleráveis, certo? Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta, mas calma que eu vou explicar as outras para nós eliminarmos qualquer dúvida. Proibição da cobrança de imposto do selo, decretada pela Inglaterra, que extinguiu a principal fonte de renda do governo colonial, também não faria sentido, né? Sublevação dos colonos frente à decisão do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, o Congresso não teve esse objetivo, certo? E a letra E... Opa, já vamos direto para a resposta? Não tem problema. Olha aí, intervenção militar? Não, né, gente? Não foi o México nem o Canadá que ajudaram as 13 colônias. Mas a alternativa correta, a letra B. E por que é correta? Olha só. Devido à afirmativa do contexto histórico vivido no momento da independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos, após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra saiu vencedora. Porém, depende muito da força do capital naquele evento, certo? E tenta deliberadamente diminuir as suas perdas. E aí vai acontecer o quê? Continuação do texto, a exploração ainda maior das 13 colônias com impostos que vai gerar uma grande revolta. Então é justamente essa guerra aí dos 7 anos que vai trazer esses prejuízos, dando origem às leis, dando origem ao processo de independência, tudo bem? Agora vamos à terceira questão. Ela é um pouquinho longa, mas não se assustem. Em 4 de julho de 76, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declararam sua independência e justificaram a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmaram a igualdade dos homens e apregoaram como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, os quais cabiam a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Olha aí, esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos da Revolução Francesa, assinale a opção correta. O que vai haver em comum aí? Nós falamos isso para vocês também na aula de ontem, até daqui a pouco na nossa correção.
Voltando então, segunda série, na aula de ontem eu disse a vocês que a independência dos Estados Unidos, ela foi algo tão importante naquele momento, né, o final ali do século XVIII, que ela vai transformar não apenas aquela sociedade, ela vai romper com essa relação da metrópole com as colônias e ela vai inspirar outros movimentos também. E vocês viram na declaração que a Declaração de Independência ela tem algumas características bem específicas inspiradas num novo momento de reflexão que está acontecendo na Europa. E essa questão diz respeito exclusivamente a isso. Mostra aí só o enunciado da questão para a gente partir daí. A próxima. Olha só, já lemos o texto, né? Mas ela diz o seguinte: considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, vamos marcar a opção correta. Então, a alternativa A diz o seguinte para nós: a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios ideais opostos. A grande situação nessa alternativa é que os princípios ideais não são opostos e o texto está dizendo isso, não é mesmo? O enunciado da questão está dizendo que eles casaram ideias. Então, a alternativa A estaria eliminada aí, né? B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido. Os meus alunos da segunda série sabem que é justamente o contrário. Foi justamente o absolutismo, tanto ali que vai acontecer na França, tanto o inglês sobre as colônias, que vão causar esse sentimento de nós precisamos transformar essa realidade, certo? Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Quem eram eles? A liberdade, a vida e a felicidade. O que vocês acham aí? Só para eliminar a D, vocês já pegaram a alternativa correta, a Revolução Francesa exerceu forte influência na independência. Na verdade, foi o contrário, não é, gente? Porque a Revolução Francesa acontece 13 anos depois da independência dos Estados Unidos. Ao romper com o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências da América Ibéricas? Também não. É justamente a independência dos Estados Unidos que vai incentivar ali a América Latina futuramente, não é isso? Então, a alternativa correta, a letra C. Olha aí, em um contexto iluminista, os estudos buscavam fundamentos básicos que caberiam a qualquer indivíduo. Isto é, descrito na questão C, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa aderiram às ideias iluministas. São essas ideias iluministas que vão trazer para os colonos a ideia de liberdade. É justamente a partir daí que eles vão começar a perceber que o governo que está ali exercendo uma função, ele é eleito, deve ser eleito pelo povo. Então o poder vai emanar de quem? Do povo, porque ele deveria ser um representante dos interesses do povo. E é isso que vai incentivar ali a organização dos colonos em relação a isso, tudo bem? Então nós tivemos aqui a participação da Luísa, da Cleice, da Verusca, do Wagner, da Daviane, da Vitória e do Lucas. Então, muito obrigada. Eu vi que vocês também marcaram a alternativa C, muito bacana. Vamos agora à nossa quarta e última questão. Vamos lá? Os primeiros tempos da história dos Estados Unidos como nação independente foram marcados pela Declaração de Independência, que celebrava a legítima busca por oportunidades, prosperidade e felicidade por todas as famílias, apregoando valores que mais tarde seriam associados ao chamado sonho americano. Corroborou, ou seja, fortaleceu posteriormente para a difusão desses valores. Aí nós temos 5 acontecimentos aí e vocês vão interpretar o que aconteceu pós-independência, ok? Até daqui a pouco para a correção.
Vou começar fazendo a leitura pelo chat inicialmente. A Luísa, lá da nossa escola Tiradentes, já chega dizendo letra B, não é verdade? O Cid também letra B, a Yasmin letra B, Verusca letra B, o Alexander da escola Vicente Teles, letra B, Gabriele da escola estadual Rio Preto da Eva, também letra B, o Luiz Ricardo letra B, a Raíssa letra B e a Daviane letra B. Gente, esses meus alunos aqui estão em todas as questões, é isso mesmo, a gente só vai aprender tentando, não é verdade? Então o nosso enunciado diz o seguinte, né? O que ele está falando aí? Que aí houve a declaração e nós vamos legitimar o nosso poder nessas terras. Nós vamos aumentar, expandir esse grande território. E aí vem a ideia do sonho americano, que vai fortalecer ainda mais esses ideais. Então, o que vai acontecer nesse momento? Nós temos aí as nossas alternativas. Olhem só, a letra A diz o seguinte: implantação da lei de terras como medida prioritária após a independência, incentivando o assentamento das famílias de imigrantes em pequenos lotes adquiridos a preços simbólicos. Essa lei de terras ela não vai acontecer nos Estados Unidos, mas no Brasil sim, no ano de 1850, mas era para legitimar a posse de terras de quem tinha terras. Letra B diz o seguinte: descoberta do ouro na Califórnia, que provocou uma onda desenfreada de migrações para o oeste, atraindo inclusive trabalhadores estrangeiros. C. Promulgação da Constituição dos Estados Unidos, composta por um conjunto de leis que asseguravam o fim da escravidão. Não, professora, aí está um grande problema. Inclusive, mais para frente, haverá uma guerra civil nos Estados Unidos justamente pela questão da escravidão, não é isso? Política de remoção indígena acompanhada de criação de reservas? Não, professora, porque nós sabemos já nas nossas leituras atuais que durante a expansão territorial dos Estados Unidos, os seus povos indígenas, eles vão ser praticamente massacrados, não é isso? Transposição das fronteiras ao sul por meio de uma guerra de secessão, que resultou na anexação da metade do território antes pertencente ao México, ainda não vai ser essa política. Porém, nesse contexto pós-independência, gente, vai haver sim a expansão do ouro. Então, a alternativa correta, a letra B, como todos vocês que participaram fizeram, né? A expansão para o oeste em busca de ouro também contribuiu para o controle da região e expansão territorial do atual Estados Unidos, incentivando a ocupação e o processo migratório. Então, tudo muito bem intencionado. Olha, vocês podem continuar aí levando o sonho americano de expandir, de construir suas terras, mas de preferência entre nós. É uma coisa que vocês vão ver mais para frente em outros conteúdos de história, até mesmo de geografia, essa concepção da construção histórica dos Estados Unidos para a sua própria população, tudo bem? Então, segunda série, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima e agora nós vamos para o nosso terceirão. Vamos lá? Geografia com a professora Juliana. A sua aula continua no próximo vídeo.